nós vamos dar início ao estudo da parte sobre o discriminante. Isso vai facilitar a nossa vida. No nosso primeiro caso aqui, o delta vai ser maior do que zero. E aí o que é que acontece? O que é que isso significa? Então, deixa eu colocar aqui uma equação, 4x ao quadrado menos 12x mais 5 é igual a zero. Aqui eu recomendo que você siga o passo a passo para não errar nenhuma besteira. O A é igual a 4, o B é igual a menos 12 e o C é igual a 5. É comum os alunos errarem o sinal de menos nos coeficientes, então você tem que ficar mais atento a essa parte. Achei o valor dos coeficientes, agora vou encontrar o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? É o menos 12. Quem é o a? É o 4. E quem é o c? O 20. Menos 12 ao quadrado, isso aqui dá 144. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 20 vai dar 80. Portanto, o delta vai ser igual a 64. Olha o que é que acontece aqui, ó, como já era de se esperar. O delta sendo maior do que zero, o que é que isso vai me dizer? Ele vai dizer que eu vou ter duas raízes, tá? x1 e x2, e elas são diferentes. Então, eu vou fazer os cálculos agora para o x1 e x2, mas eu já sei que eles têm que dar dois resultados diferentes, tá? Então, isso facilita a sua compreensão, porque agora você já sabe o que esperar. Vamos encontrar o valor do x1 e do x2, que é a parte final. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, esse mais ou menos aqui eu quebro. O que vai ficar? O x1 eu vou fazer apenas para a parte positiva. Vai ser igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. x1 é igual a menos, que já é da fórmula. Lembre que o nosso b é menos 12, então eu vou colocar entre parênteses, mais raiz quadrada de delta, que deu, o delta foi 64, dividido por 2 vezes a, verificar que o valor de a foi 4. Né? Então, x1 é igual, menos vezes menos dá mais, raiz quadrada de 64 é 8, aí aqui eu tenho 2 vezes 4, que dá 8. Portanto, o x1 vai ser igual 12 mais 8, 20. 20 dividido por 8, x1 vai ser igual a 2,5. Tá? Já achei a minha primeira raiz. O x2, tá? Eu vou fazer com a parte negativa. É o menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. O x2 vai ser quem? Menos 12 menos raiz quadrada de 64 dividido por 2 vezes 4, que é o valor de a. Então, se você observar aqui, o x2 e o x1, só muda esse sinal aqui no meio. Ó. Terminando os cálculos, aqui vai ficar 12 menos 8 dividido por 8. x2 vai ser igual a 4 dividido por 8. x2 vai ser igual a 0,5. Ou seja, eu encontrei as duas raízes, tá? E elas eram diferentes. E é isso que diz esse primeiro caso. Se o delta é maior do que zero, você tem duas raízes diferentes. Segundo caso, o delta é igual a zero. Se você ficar bem atento, você vai perceber que isso já te dá várias indicações do que você esperar como resposta. Nós vamos fazer agora o caso em que o delta for zero. Aqui a nossa equação vai ser x ao quadrado menos 4x mais 4 é igual a zero. Então, siga o passo a passo
que fica melhor. O A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 4. Segundo passo, encontrar o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Eu sugiro que sempre que você precisar da fórmula, você repita na sua cabeça, porque aí vai ajudar você a memorizar. Então, o delta vai ser igual ao menos 4 ao quadrado, menos 4, que já é da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Observe também que sempre que aparece um coeficiente negativo, eu estou colocando entre parênteses para eu não errar na hora de fazer o jogo de sinais. Menos 4 ao quadrado, sempre que o expoente for par, o resultado é positivo. Portanto, isso aqui vai ser 16 menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4, 16. Como já era de se esperar, o delta deu 0. Aí, o que é que eu digo aqui para você quando o delta for igual a 0? Se o delta é igual a 0, você sabe que o x1 e o x2, eles são iguais. Olha que interessante. Se o delta for igual a 0, você já sabe que o x1 é igual ao x2. Vamos fazer os cálculos agora. Quem é o x1? É o menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. x1 é igual a menos 4 mais raiz quadrada de 0 dividido por 2 vezes 1. x1 é igual a menos vezes menos dá mais. Raiz quadrada de 0 é 0. 2 vezes 1, 2. Portanto, o x1 vai ser igual a 4 dividido por 2, que dá 2. Ora, se os delta deu 0, você já sabe que o x1 é igual ao x2. Tá? Então, você sabe que o x1 é igual ao x2, que é igual a 2. Mas só para comprovar esse resultado, eu vou fazer aqui o x2 para vocês. x2 é igual a menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. x2 é igual a menos 4 menos raiz quadrada de 0 dividido por 2 vezes 1. Portanto, isso aqui vai ser igual a 4 menos 0 sobre 2. E o x2 vai ser igual a 2, como já era de se esperar. Então, se você está resolvendo uma equação de segundo grau, chegou no valor do discriminante, você já sabe o que é que você vai esperar. Se você vai esperar duas raízes diferentes ou se você vai esperar duas raízes iguais. Isso faz com que você já vá buscando a resposta com mais segurança. Vamos agora para o terceiro caso. E no nosso terceiro caso, nós temos que delta é menor do que zero. Ou seja, o delta vai ser um número negativo. Vamos aqui para a nossa equação. X ao quadrado menos x mais 5 é igual a 0. Quem é o nosso A? É 1, o B é menos 1 e o C é 5. Vou calcular aqui o valor do delta. É B ao quadrado menos 4AC. Continuar aqui do lado. Delta é igual. Quem é o B? É o menos 1. Quem é o A? É 1. E quem é o C? 5. Delta é igual a 1 menos 20. Delta é igual a menos 19. Tá, e agora? Como o delta deu negativo, não tem o que fazer, tá? Não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. E aí, no caso, se você está resolvendo uma equação de segundo grau e aparece essa situação, aí você deixa claro que não tem como encontrar as raízes de uma equação de segundo grau quando o delta dá negativo, porque não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Vou escrever aqui a equação para a gente ver como é que ficaria. Se eu fosse querer encontrar o x1, eu faria menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, x1 seria, qual é o valor do b? Menos 1 mais a raiz quadrada de menos 19 dividido por 2 vezes 1.
menos vezes menos, aqui ficaria 1, mais raiz quadrada de menos 19 sobre 2. Por que que a gente não pode continuar a partir desse momento? Porque eu não consigo resolver esse termo. Não existe raiz quadrada de número negativo. E aí, nesse caso, você fala que não dá para continuar, porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Existe se você estivesse trabalhando com o conjunto dos números complexos, que não é o nosso caso. Portanto, a gente para aqui.